Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 2 de julho, leitura da Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulos 20 e 21. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 17 ao 40. Livro dos Salmos, capítulo 150. Provérbios, capítulo 18, versículo 9 e 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz, a embaixada da Babilônia. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. A morte de Ezequias. Quanto aos mais altos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Manassés, de Judá. Capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou
55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal. Fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns, feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor, que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer segundo tudo o que eles tenham mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O juízo a respeito de Judá. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, eliminando-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo. Afora o seu pecado, que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor, a morte de Manassés. Quanto aos mais atos de Manassés, e tudo quanto fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Mesulemete, e era filha de Arus de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou o Senhor, ele, Deus de seus pais. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei de Amon conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu Josias seu filho rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 17 ao 40. Paulo chega a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago
E todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspe a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos mais gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens ao dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles, à prisão de Paulo. Quando já estava para o findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao ver chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que se fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Pois a massa de povo o seguia, dizendo: Mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: É-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu-lhe: Sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio, que há tempos sobrelevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Livro dos Salmos, capítulo 150, Doxologia final. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Provérbios capítulo 18, versículo 9 e 10.
quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro.